Fala, meus discípulos, como vocês estão? Vamos fazer mais um exercício aqui, tá? O exercício 9 aqui que ele pede para encontrar o valor de x, se possível, se não, justificar o porquê. Então, a gente tem que ficar atento aqui no valor de x, porque esse x, ele sempre vai dar uma condição, tá? Esse x sempre vai ter que pertencer a um conjunto. Então, às vezes, você pode até encontrar a resposta do x, só que o x não vai estar dentro do conjunto pré-determinado. Ou seja, não existe resposta para isso, tá? Então, vamos fazer os exercícios aqui, que quando isso acontecer, eu alerto vocês. Então, o exercício A fala o seguinte: x é o número natural. Então, só vai existir resposta se o x for um número natural. Então, x é um número natural tal que x mais 3 é igual a 9. Então, a gente precisa resolver essa equação do x mais 3, que é igual a 9. Então, x mais 3 é igual a 9, eu vou passar o 3 para o outro lado. Então, vai ficar que x é igual a 9, o 3 veio para o outro lado, vem negativo. 9 menos 3 é 6. E 6 pertence ao conjunto dos naturais. Tá vendo? É o natural aqui que ele pede. Tá? E 6 pertence ao conjunto dos naturais. Então, a gente chega no valor de x igual a 6. Pronto, já acabou o exercício A. Tá? Então, você tem que calcular o que se pede ali e ver se a sua resposta satisfaz a condição do seu conjunto. Tá? Então, vamos fazer aqui o exercício B. O exercício B fala que x é um número natural, tal que x mais 9 é igual a 5. Então, vou passar o 9 para o outro lado. Vai ficar que x é igual a 5, o 9 troca de sinal. 5 menos 9. Só que 5 menos 9 é menos 4. E ele quer que seja número natural. Então, 4 não pertence ao conjunto dos naturais, tá? Se o 4 não pertence ao conjunto dos naturais, a resposta aqui é não existe. E a justificativa aqui, ó, é a própria conta, que você chegou no menos 4 e o menos 4 não é natural. Beleza? Entendido? Então, perceba, eu cheguei na resposta, menos 4, só que menos 4 não é natural. Então, para o exercício B, que ele pede números naturais, não existe solução. Vamos para o exercício C. X é um número inteiro, tal que 3x é igual a menos 15. Então, o 3 vai para o outro lado fazendo a operação inversa, que é divisão. Então, vai ficar que x é igual a menos 15 dividido por 3. Menos 15 dividido por 3, menos com mais dá menos, 15 dividido por 3, menos 5. E ele fala que tem que ser inteiro. E menos 5 pertence ao conjunto dos inteiros. Então, existe resposta. Então, x é igual a menos 5. E acabou. Beleza? Exercício D, ele fala que x é um número inteiro, tal que 5x é igual a menos 22. Então, vamos lá. Passo o 5 para o outro lado. X é igual a menos 22 dividido por 5. Espera aí, deixa eu arrumar esse 5 aqui, que ficou estranho esse 5 aqui. Aí, 5. 5 é número primo, então só simplifica por 5. 22 não dá para simplificar por 5, então menos 22 também não dá para simplificar por 25. Então, x é igual a menos 22 dividido por 5. E menos 22 dividido por 5 não pertence ao conjunto dos inteiros, que isso aqui vai dar um número decimal. Então, não vai existir resposta para o exercício D. Então, não, não existe. Então, aqui, ó, não existe x. Não existe x inteiro. Beleza? Vamos para o exercício E. Ele quer um número racional, tal que menos 3x mais 7 é igual a 25 negativo.
Então, primeiro eu vou pegar o 7 e jogar para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, vai ficar menos 3x, que é igual a menos 25 menos 7. Então, vamos continuar aqui a conta aqui na frente. Vou passar o menos 3 para o outro lado dividindo. Vai ficar que aqui é x é igual. Menos 25 menos 7 é menos 32. Dividido por menos 3. Menos com menos dá mais. Então, essa fração inteira aqui é positiva. 32 dividido por 3. 3 é número primo, só simplifica por 3. 32 não é múltiplo de 3, então não dá para simplificar. Entretanto, 32 sobre 3 é um número racional, afinal, está escrito na forma de fração. Então, eu encontrei o valor de x para o exercício E. O exercício E, x é igual a 32 sobre 3. Beleza? Vamos para o exercício F. O exercício F, ele quer um x natural. Tal que 5x menos 3 seja igual a 7, tá? Então, vamos fazer esse exercício F aí. Então, vai ficar 5x, o 3 eu vou jogar para o outro lado fazendo a operação oposta, que é soma. Vai ficar 7 mais 3. Vamos continuar a conta aqui na frente. 7 mais 3 é 10. E o 5 vai fazer a operação oposta lá, que é divisão. 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2. E 2 pertence ao conjunto dos naturais. E o 2 pertence ao conjunto dos naturais. Então, ele é a resposta. X é igual a 2. Esqueci de falar que isso daqui pertence ao conjunto dos racionais. Exercício G. Ele fala que x é um número racional, tal que x ao quadrado é 81. Então, vamos calcular o x. Faça essa potência fazendo a operação oposta, que é raiz. Então, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 81. E tem que ser racional o número aqui, ó. X tem que ser racional. Então, vamos ver lá. Mais ou menos raiz quadrada de 81 dá 9. Então, o nosso valor é 9 positivo e 9 negativo. Nos dois casos, ele é um número racional. Então, se ele é racional, ele é a resposta. Então, x é igual a mais ou menos 9. Se você colocou 9 positivo e 9 negativo separado, também está certo. Beleza? O exercício H, ele é similar ao exercício G, tá? Então, vamos ver aqui o que ele pede. O x é um número racional, tal que x ao cubo é igual a 64 negativo. Então, passa o cubo para o outro lado fazendo a operação oposta, tá? Que é raiz cúbica. Então, vai ficar raiz cúbica de menos 64. Quando eu calculo raiz cúbica, eu copio o sinal do radicando e calculo a raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64 é 4. Então, raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Menos 4 é um número racional. Eu consigo escrever isso na forma de fração. Menos 4 sobre 1, por exemplo. Então, x existe. X é igual a menos 4. No exercício I, ele fala que x é um número racional, tal que x ao quadrado é igual a menos 4. Então, aqui a gente já tem um absurdo, né? Porque qualquer número elevado ao quadrado não pode ser negativo. Então, um número elevado ao quadrado não pode ser negativo. Então, não existe. E a justificativa é essa que eu acabei de falar, que um número elevado ao quadrado não pode ser negativo. Então, não existe x para essa situação. Não existe. E aqui, ó, número racional cujo x ao quadrado é 8. Então,
operando aqui, vai ficar que x é igual... Deixa eu arrumar esse igual aqui que ficou meio estranho. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 8. E raiz quadrada de 8, tá? Não é um número racional. Por quê? Porque se eu simplificar isso daqui, vai ficar mais ou menos 2 raiz de 2. E raiz de 2 é número primo. E raiz quadrada de número primo não é racional. Então, não existe. E e foi feito o exercício 9, tá? Então ele pedia para a gente encontrar o valor de x dentro do conjunto dado. Então cada exercício, cada item desse exercício, ele pedia para a gente encontrar a resposta em um conjunto. Ora era no natural, ora era no inteiro, ora era no racional. Então só valia respostas que estavam dentro desse conjunto. Qualquer resposta que não estava dentro do conjunto não era validada. Beleza? Então, exercício 9 feito, exercício 9 concluído e até o próximo.